Olá, bem-vindos de volta à nossa campanha Estabelecer Metas para Crescer. E esse mês é o mês 7, nós vamos falar de avalie seus concorrentes. Então, vamos começar aí sem medo de concorrência. A concorrência é para a gente vencer, para a gente superar e não para a gente temer. Então, começando aí pelo começo, começando pelos conceitos, né? Avalie a concorrência. Vamos considerar hoje a gente falar tanto de empresas, né, do nosso corporativo, avaliar nosso concorrente, pessoa jurídica, quanto avaliar nosso concorrente também como pessoas, né, no mercado de trabalho, ou em outros meios que a gente possa se inserir também pessoalmente, né, como a gente avaliar os outros para crescer e ser melhor, tá bom? Então o conceito aí começando por avaliar a gente calcular o valor de algo. Então não o preço de algo, o preço, né, ele vem muitas vezes aí atrelado representando o valor, ou seja, a importância que alguma coisa tem. Então avaliar concorrente, né, ou concorrência aí no sentido de rivalidade, né, de pelo menos duas partes, né? Então como a gente pode avaliar e não comparar, que é um conceito muito comum, está muito próximo, né, e que a gente utiliza aí na nossa forma de viver desde pelo menos a infância, né, o comparar de a gente assumir algo como semelhante, né? Então quando a gente fala de concorrência, a gente pensa em superar, né, e não em equalizar. Então a gente precisa diferenciar, ter um diferencial, não no sentido de ter, né, apenas qualidade ou fazer muito bem o que a gente faz, porque muita gente também tem qualidade, faz bem, tem sucesso. O que a gente quer é ser único e reconhecido pelo que a gente faz. Então a gente falou aí, né, de comparação. Comparação é algo que vem desde o início da nossa vida, né? A gente começa a ser comparado com irmãos, com coleguinhas, né? Claro, como uma forma de incentivo, mas a gente acaba não percebendo quanto isso marca o nosso futuro, né? Especialmente pelo comparar, a gente se esforçar para fazer algo e a gente se dá conta que por mais que a gente se esforce, alguém também está se esforçando e às vezes pode fazer melhor ainda do que a gente, né? Então acaba sendo uma grande frustração aí da vida, a gente se esforçar por algo e não ser o melhor sempre naquilo. Então a gente precisa começar a prestar atenção aí no que realmente é importante para que a gente possa, né, direcionar esforços, se superar e se avaliar para ser melhor e não apenas ficar se comparando. Então quando a gente fala, né, de esforço para ser melhor, a gente considera aí também a gente acreditar na gente, porque se a gente acha que a gente vai sempre perder, a gente nunca vai superar, a gente nunca vai ser capaz, a gente deixa de tentar fazer as coisas. Sem tentar fazer as coisas, a gente, claro, não consegue, né, fazê-las. E não fazendo, a gente meio que acaba consolidando essa ideia de não conseguir. Mas a gente não conseguiu não porque a gente não sabe, porque a gente não tem capacidade, mas porque a gente não tentou. Agora, emocionalmente, isso vai tudo ficando muito misturado. Então, a gente entende que a gente não consegue e jamais vai conseguir. Então, vamos tomar cuidado com isso, que quando a gente, né, fizer comparações, né, até mesmo na comparação, é para a gente entender como que a gente pode fazer melhor, absorver, aprender isso, né? Avaliar o que é melhor e como a gente pode se capacitar para isso. São objetivos aí hoje, né? Vou começar pelo não, depois nós vamos pro sim. Não são objetivos a gente temer a concorrência ou a gente se desesperar, se desanimar com a concorrência, né? E inibidos acabar não fazendo o que a gente precisa e comprovando, né? Entre aspas aí, que a gente não sabe fazer aquilo. A ideia da gente, né, avaliar, analisar essa concorrência é que a gente possa descobrir aí pontos de crescimento na gente, o que a gente pode fazer melhor, qual a forma mais adequada, né, de fazer, tanto para o público com quem a gente lida, quanto para a gente mesmo, que é muito importante que a gente considere quando faz algo, os valores que a gente tem, as coisas que a gente acredita, né, que seja agradável, né, fazer determinadas coisas que não seja só para o outro. Então a gente precisa saber diferenciar isso. Então, como que a gente pode melhorar, né, e ser único, marcar o mundo aí, né, para isso usando técnicas, usando conhecimentos, né, usando ferramentas, desde autoconhecimento até capacitação mais específica, mais técnica mesmo. O que a gente pode fazer para se diferenciar, para ser melhor, para ser único? Então vamos lá, na carreira, né, estamos falando aqui do corporativo, claro que pode ser aplicado aí também, né, numa analogia na vida pessoal, mas quando a gente fala de carreira, então buscar
buscar capacitação e se manter atualizado, né? Atualizado, tecnologia, exceto para quem trabalha com tecnologia, que aí já é bem direcionado, bem direto, né? Então a gente hoje usa a tecnologia para fazer outras coisas acontecerem, tá? Então nos capacitar em sentido de conhecimento técnico, conhecimento comportamental, né? E também saber usar tecnologias, né, para dar vazão a tudo isso. Também ainda sobre a carreira, a gente adquirir aí um perfil de liderança, né? De liderança da nossa carreira, da nossa vida profissional, né? Mesma coisa aplicável na pessoal, a gente entender o que a gente quer para a gente conseguir traçar aí mais estrategicamente como a gente pode conseguir. Considerando aí, claro, ética, moral, né? Mas também uma visão sistêmica. A gente entendendo, né, que o que a gente faz impacta o outro, mas o outro também impacta na gente. Então, como a gente lidar com quem a gente conhece da gente, com os valores que a gente tem, onde a gente quer chegar diante desse mundão aí que a gente vive, seja corporativo, seja pessoal. E fique atento, né? O que pode passar uma rasteira em tudo isso? É uma coisinha que vem desde lá das comparações da nossa infância, que é o complexo de inferioridade, né? Então, como a gente sempre se compara com o outro, normalmente a gente se compara de forma negativa. O que falta? Não é, né, tão ruim pensar nesse sentido, que quando a gente se compara com alguém que está melhor, a gente está buscando melhorar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para simplesmente não parar nessa equalização, né? Quem é melhor, quem é pior, quem é superior, quem é inferior, né? Que nos remete aqui à ideia de superioridade ou complexo de inferioridade. Então a ideia é que a gente possa identificar os pontos para a gente melhorar, né? Mas quando a gente volta um pouquinho lá na infância, tem algumas situações aí que definem, né, o quanto a gente vai se sentir ou não inferior no mundo. Uma delas é o fato ou o sentimento, às vezes não é o fato, mas é como a criança percebe, né, a rejeição especialmente das pessoas importantes, aí normalmente pai, mãe, avô e avó, alguém que cria com mais proximidade. E claro, às vezes a rejeição é real, no caso de uma depressão pós-parto, né, a criança realmente é rejeitada no início, mas às vezes é só a sensação que a criança tem, né? Então os pais trabalham bastante, ela entende que foi rejeitada, entende que os pais não estão próximos e a criança confunde isso muito facilmente com amor. Então, se meus pais não estão o tempo inteiro comigo, é porque eles não me amam, é porque eu não sou importante, né? Então, isso pode gerar crescimento de ideias aí que não necessariamente são reais na vida. Né? Outra forma de causar esse complexo de inferioridade pode ser também a superproteção. É meio, né, que o contexto fala rejeição, né, um extremo, mas a superproteção está no outro extremo também. A gente superproteger alguém de alguma forma é a gente mostrar para alguém que ela não é capaz, que a gente precisa fazer por ela. Então a criança cresce aí achando que sempre alguém vai ou tem que fazer por ela porque ela mesma não dá conta de fazer. E outra questão é a inferioridade orgânica. Aí a gente está falando, né, de como a gente se vê fisicamente, né? Não só às vezes de algumas deficiências, né, que podem causar algumas dificuldades, né, ou podem causar mesmo a dificuldade emocional do se sentir diferente, né, mas algumas, né, realmente partes do corpo, né, o nariz grande, uma pinta não sei onde, a mão não sei como, né? Então coisas que a gente cresce dando uma importância muito maior, né, do que o que a gente realmente é na totalidade, né? A gente tem também, né, uma personalidade, a gente tem qualidade, a gente tem conhecimentos, inteligência, a gente tem tanta coisa mais do que uma parte do corpo e é impressionante o quanto a gente cresce valorizando o que falta, né? Não o que a gente tem para superar tudo isso. Então, como que a gente pode, né, identificar esse complexo de inferioridade? Então, quando a gente se percebe aí com medo de arriscar, ou tentando, né, só entregar algo quando está perfeito demais, e aí eu chamo atenção para o cuidado com esse conceito aí da perfeição. Perfeição não existe, né? Excelência existe, né, um serviço ótimo, o melhor possível, isso existe. Perfeição não, porque aí a gente já cai num ponto um pouco mais da subjetividade. O que é perfeito para mim pode não ser por outro, né? Então vamos buscar a excelência, não a perfeição, que aí a gente não vai atingir, vai se frustrar, vai achar que não dá conta. Não saber dizer não, né, para agradar o outro, né? Especialmente a gente achar que a gente sabe o que o outro espera da gente, vira uma baita de uma confusão, a gente acaba cedendo em coisas que não deve, agradando pessoas às vezes que nem nos agradam. Buscar aí um controle maior, né, das situações,
como se a gente não soubesse lidar de improviso com as coisas que acontecem, né? Então eu tento controlar tudo, controlar todos, porque se aquilo sair um pouco do meu controle, eu não sei o que fazer com isso. Então aprender a confiar mais na gente, né? De que a gente tem conhecimento, sabedoria, né? Controle emocional, né? E se não tem, né? Criar, né? Treinar, aprender a ter tudo isso para lidar com situações aí que podem sair do nosso controle. Agora, como que a gente vai cuidar disso? A primeira coisa, consciência. Então, a gente identificar o que a gente está sentindo, né, que deve normalmente vir aí em forma de uma angústia. Depois, as sensações, né, essa angústia, a gente se dá conta que ela tem a ver com a gente achar que, né, consegue ou não consegue fazer algo. Então, quando a gente identifica qual é o problema, a gente consegue traçar aí como que a gente pode lidar com esse problema. Então, é muito importante que a gente identifique, né, o que a gente está sentindo, não o sintoma físico, né, mas realmente o que está gerando aqueles sintomas. Não buscar a perfeição, porque ela não existe, né? Mas sim sempre buscar a excelência, buscar melhorar, buscar crescer e concentrar, né, nossas forças, nosso conhecimento, nossa energia nas nossas forças, não nas nossas fraquezas. É com as nossas forças que a gente vai superar as fraquezas, que a gente vai superar as dificuldades. Então vamos lá, vamos dizer, por exemplo, que eu tenho um trabalho a fazer, eu não sei fazer aquele trabalho, né? Então tudo bem, é uma fraqueza que eu tenho não saber especificamente aquela técnica para aquele trabalho, mas eu vou superar aquela fraqueza com a minha força. Ou seja, né, se eu tenho disciplina para aprender, se eu sou curiosa o suficiente para aprender, né, então eu vou usar essas forças que eu tenho para lidar com um ponto que ainda falta desenvolver. Quando a gente faz aí essa avaliação, né, da concorrência, a gente está sempre pensando num diferencial no sentido de como ser diferente dos outros sendo único, né? Não necessariamente sendo melhor ou pior, que nem sempre a gente tem como medir isso claramente, mas como ser único, né? Não como ser perfeito. Então, assim, identificar, é muito importante que a gente identifique nossos valores e objetivos pessoais, porque em tudo que a gente fizer, a gente vai sempre fazer melhor se a gente se identifica com aquilo. Não faz sentido, né, pensando racionalmente, a gente fazer coisas com as quais a gente não se identifique, mas muitas vezes a gente entra aí, né, nessa roubada de fazer o que a gente não acredita, porque a gente acha que é aquilo que o mundo está esperando da gente, é aquilo que o mundo vai aprovar na gente. Então, né, quando a gente pensar no nosso diferencial, em ser único, em superar a concorrência, né, tanto quando a gente fala, né, pessoalmente, quando a gente fala de empresa, né, realmente identificar os valores que a gente tem e com eles, né, que a gente vai investir nos interesses, vai desenvolver características, vai desenvolver produtos, vai desenvolver serviços, né, com diferencial no mercado. Alinhando aí o que a gente acredita, com quem a gente é e o que a gente faz. É extremamente importante a gente estar alinhado com a gente para a gente fazer as coisas de uma forma única, de uma forma reconhecida. Então, né, ser único, né, ter um diferencial, ser único, a gente ser reconhecido e admirado pelo que a gente é, né, e a gente tem que ser o que a gente é alinhado com os valores que a gente tem e com o que a gente acredita. A concorrência, ela é muito importante porque faz com que a cada dia a gente possa se diferenciar para sermos melhores. Então, a gente se vê no próximo mês e vamos falar de alinhe estratégias.